Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus é bom em todo o tempo. Nós estamos no segundo domingo do mês, crendo, confessando e sabendo que a vitória já é nossa, porque Ele já venceu por nós. Eu não sei quanto a você, mas quando eu leio a palavra, eu não leio a Bíblia como uma história, como algo que passou, como algo que alguém contou um dia. Eu leio a Bíblia para que Deus fale comigo, porque eu sei que todas as vezes que eu leio a palavra, e Jesus me garantiu que a palavra, a Bíblia, a palavra dele é espírito e vida. Então todas as vezes que eu me deparo com o espírito e a vida da palavra, é como se eu estivesse tomando um medicamento, me trazendo força, me trazendo refrigério, para que eu possa continuar a caminhar firme e forte nas coisas que Deus tem para a minha vida, amém? Bem, já que você está aqui, não perca tempo, coloque seu telefone no modo avião, para que ninguém possa impedir aquilo que Deus quer falar com você. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado com a mensagem que você vai ouvir, mas você precisa atentar para ela, dar atenção a ela, é importante, amém? Tem alguém do seu lado aí? Olhe para essa pessoa, ela está dando um sorriso para você, talvez seja um sorriso assim meio apático, porque você não sabe o que ela está passando, mas talvez ela esteja tão bem que ela possa abrir todo o sorriso que ela tem e dar para você. Então diga para ela assim: Deus não te abandona na tempestade. Eu acho que 5 pessoas ouviram isso, mas eu vou repetir para que todos ouçam. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não te abandona na tempestade. Mas eu estou vendo pessoas que nem olharam. Eu estou vendo pessoas que nem olharam para o outro, eles falaram para frente. E você está falando para mim, eu quero que você fale para a pessoa que está do seu lado. Pastor, mas ela é minha esposa e a gente não anda muito bem. É por isso que você está aqui, é por isso que Deus tem essa mensagem para você. Então olhe para a sua esposa, para o seu amigo, para a sua amiga e diga: Deus não te abandona na tempestade. Aleluia. E olha que existem muitos tipos de tempestade que nós passamos por elas. Existem tempestades que são físicas, existem tempestades que são emocionais e tempestades que são espirituais. E muitas delas desafiam, tentando nos tirar do propósito da fé. As tempestades desafiam as nossas crenças. As tempestades, elas tentam denegrir a nossa integridade moral. Então, passar por tempestades é uma coisa muito séria. Mas nessa manhã eu me proponho a trazer para você uma história de vida. Alguém me perguntou assim: pastor, como é que o senhor vê o discipulado? E eu disse: eu vou te fazer a mesma pergunta, eu queria saber primeiro sua opinião. Como é que você vê o discipulado? E ele disse assim: bem, o discipulado, pastor, a gente vai lá na sala e o professor prega sobre as doutrinas da igreja. E ele fala sobre os costumes da igreja. Ele fala como nós devemos nos conduzir na igreja. E eu perguntei: para você isso é discipulado? E eu disse: então eu vou te dar minha opinião de discipulado. Para mim o discipulado é o mestre passar a vida que ele tem para o discípulo. Por isso que o discipulador precisa ter vida. Por isso que o pastor precisa ter vida. Por isso que aqueles que ensinam precisam ter vida. Porque uma coisa é você passar a teoria para as pessoas e outra coisa é você passar vida. E o que faz com que as pessoas vivam, ou posso dizer assim, deixem de existir e passem a viver, porque tem pessoas que apenas existem e tem pessoas que vivem. Isso não é tão complexo. Mas para levar as pessoas a viverem e viverem a vida de Deus, o discipulador precisa ter a vida de Deus.
Então, muito mais do que trazer doutrinas de uma igreja, que são importantes, nós não descredenciamos as doutrinas, principalmente quando são bíblicas. Mas muito mais do que tudo isso, é gerar a vida de Deus, a vida que você vive. Então, quando você propõe a se ensinar alguém, a ensinar alguém, você tem que passar a vida para aquela pessoa. E você tem que ter consciência que você tem essa vida. Porque pode ser que pessoas olhem para você apenas vendo suas fraquezas, suas limitações. Mas é você que tem que ter consciência do que você tem, de quem você é, do que você pode nele fazer. Quando você tem essa consciência, fica mais fácil de você vencer as tempestades que acontecem na vida. Eu vou convidá-los a lerem comigo, a abrir a Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. E eu vou ler o versículo 23 e 24, onde está escrito. Agora, eu lhe peço a gentileza de que você abra a Bíblia, porque se eu disse no início que Jesus disse que a palavra é espírito e vida, quando você olha para a palavra e você ler a palavra, o espírito dessa palavra vai entrar em você, a vida dessa palavra também vai entrar em você. É bom ouvir, mas é muito bom ler e deixar isso penetrar em você. A Bíblia diz assim: entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiam, e eis que veio no mar uma grande tempestade, diga tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Hoje pela manhã eu acordei bem cedo, e no meu tempo devocional eu estava lembrando, enquanto meditava, dos muitos momentos difíceis que eu atravessei, de quantas tempestades eu tive que vencer. E se fosse num tempo, por exemplo, como esse, onde eu já tenho uma certa maturidade, não tanta, mas alguma maturidade, eu redefiniria todos aqueles processos que eu passei, usando os princípios do poder criativo da fé, que infelizmente na nossa imaturidade espiritual, nós não sabemos como reagir a certas situações que nos advêm. E eu não me proponho nessa manhã trazer uma mensagem para você gritar, pular e correr. Se você o fizer assim é muito bom, mas o que eu quero falar nessa manhã é algo bem forte, para que você que estiver passando qualquer situação difícil, ou quem sabe uma tempestade, visível ou invisível, porque existem tempestades que são visíveis, as pessoas veem que você está passando, mas existem tempestades que elas são invisíveis, como existem guerras que são de um exército ou guerras de um homem só. E redefinindo pensamentos hoje pela manhã, eu me lembrei de algumas situações, de algumas tempestades que eu vivi. Irmãos, eu posso dizer para vocês, sem nenhum problema, que eu sou um homem experimentado nas tempestades da vida. E eu me lembro quando criança, das muitas tempestades que passei junto com minha mãe, os momentos de dificuldade, eu nunca esqueço, e isso é bem vivo todos os dias dentro de mim, em qualquer situação que se apresenta para mim, que me afronta, eu me lembro que minha mãe sempre colocava todos os dias em minha mente, para que aquilo descesse ao meu coração, porque ela dizia: eu vou falar aos teus ouvidos, você vai ruminar como um animal, mas isso vai descer ao teu coração, e quando descer ao teu coração, depois que você ruminar, isso vai fazer um efeito devastador. E eu não esqueço, por hipótese alguma, daquelas palavras. E ela me disse o seguinte: filho, nunca deixe que a tempestade diga para você que Deus não está presente. Porque nós temos essa sensação, e é o engano que nós cristãos temos, e dizemos isso: olha, se Deus está presente, nada vai de mal acontecer. Se alguma coisa errada está acontecendo é porque Deus não está presente, e isso não é um fato,
isso não é bíblico. O próprio Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele não parou aí, é certo, ele disse: tenha um bom ânimo, eu venci. Mas nós temos essa presunção de dizer, quando alguma coisa não está dando certo na vida de alguém: olha, eu acho que Deus não está presente, eu acho que você está errado, eu acho que tem algum pecado. E nós não usamos misericórdia. Mas escute isso, aguste os seus ouvidos, porque você vai ouvir agora. Nenhum ser humano saberá o que é misericórdia até que ele precise dela. Enquanto você não precisar de misericórdia, nunca saberá o que é misericórdia. Então nós precisamos ter misericórdia uns com os outros quando eles estiverem passando pelas situações adversas da vida. Agora precisamos, ao invés de criticá-los, ensiná-los, assim como minha mãe me ensinou. Ela disse: filho, nunca deixe a tempestade dizer para você que Deus não está presente na tempestade. Isso para mim foi muito forte, e isso me acompanha durante a minha vida inteira. Eu nunca deixei que as tempestades me dissessem que Deus não está presente. Até porque eu experimentei as tempestades da vida e eu sempre disse para elas: vocês podem vir com toda a intensidade, mas eu sei que Deus está comigo. E eu tenho vencido todas elas. E nunca precisei cantar a canção, tropeça aqui, oi, cai acolá, não. Eu sempre fiquei de pé nelas. Pela confiança e pela convicção e pela certeza que eu tenho de quem é o meu supridor, de quem é o meu provedor. Eu nunca deixei que palavras condenatórias gerassem no meu coração dúvidas com relação ao que Deus é para mim. Lendo novamente o texto, nós descobrimos algo. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Eu te pergunto, se Deus está presente e não podem haver tempestades, Jesus não era Deus? Ele estava no barco, mas a tempestade veio. Jesus estava no barco e havia tempestade. Isso me diz que, não obstante as tempestades que nós passamos, é possível passar por elas e Deus está junto. O barco sendo jogado de um lado para o outro e Ele junto conosco sendo jogado de um lado para o outro. E aí nós veremos que em meio a todas essas circunstâncias nós sobrevivemos. Eu sei um pouco da minha vida, porque tem coisas que eu fiz questão de esquecer e tem coisas que eu faço questão de lembrar, e eu posso dizer, eu sei pouco da minha vida, mas talvez eu não saiba nada da sua. Talvez eu não saiba que você esteja passando uma tempestade, se bem que muitas vezes, ao me encontrar com alguns de vocês, eu olho para os olhos e vejo que o brilho aumentou e nos olhos de outros o brilho decaiu. E é possível ver que alguma situação está acontecendo. E perceber também quando aquela luta é uma luta sua e quando é uma luta que eu devo entrar junto com você. E talvez você, não entendendo isso, me julgue por não ter lhe cumprimentado ou dado uma palavra. Mas tem coisas que só vão lhe trazer um crescimento se você tomá-las e você mesmo vencê-las. Mas não é fácil estar no meio de um oceano onde as águas são mais altas do que toda a sua razão, todo o seu entendimento, toda a sua inteligência. E essas situações são muito difíceis. Eu acredito que para os discípulos foi muito difícil. Porque a presença da tempestade muitas vezes nos diz que nós estamos à deriva.
e a qualquer momento nós podemos ser sucumbidos. Mas sempre que isso acontece comigo, eu recorro à memória. Ela me disse: nunca deixe a tempestade dizer para você que Deus não está. E hoje pela manhã, no meu momento de oração, eu percebi uma tempestade se levantando quando eu estava orando. Perdi até a hora de uma reunião que eu tinha aqui. Cheguei atrasado. Mas no momento que eu vi que aquela tempestade estava se levantando aos meus olhos, eu disse: tempestade, você não vai me dizer que Deus não está comigo, porque Ele está comigo. E imediatamente eu recobrei meus sentidos. Quantas vezes você está vivendo uma vida bem tranquilo, está tudo em paz, você está se preparando para fazer algo com a família, tudo está indo muito bem, de repente você sente uma dor no estômago, e ela é dilacerante, e você corre ao médico, ele faz os exames e diz: olha, não tem uma notícia muito boa para te dar, você está com um tumor. Isso é uma tempestade, porque nesse momento, se você não tiver firmeza em Deus, e você não usar o poder criativo da fé na palavra, os seus sonhos começam a desmoronar. É como se você estivesse construindo coisas num castelo de areia, tudo está desmoronando. E é muito ruim quando nós vemos os nossos sonhos se desvanecendo. As coisas que nós estamos pleiteando e fazendo, e que parece que eles não vão acontecer mais, porque de repente uma tempestade chega e nos desafia. Eu conheço pessoas que entraram numa tempestade tão grande, que eles disseram: pastor, eu vi o meu funeral, eu vi minha esposa e meus filhos chorando, eu vi até as músicas que eles cantavam, e não eram as que eu queria, mas eles cantaram. Porque a nossa mente é fértil. No momento de desilusão, você pensa e pensa e pensa e pensa. E eu sabia que vocês ficariam calados nessa manhã como estão. Mas é muito bom trazermos palavras assim para momentos de reflexão na nossa vida. Porque no mundo teremos aflições. Mas não fica só aí. Existem tempestades também que alcançam a nossa vida financeira. Nossos sentimentos, nossas emoções, nossos sentidos, nossos familiares, nossos amigos. Muitas vezes tempestades ministeriais. Para mim, uma das piores tempestades. Quando somos traídos, incompreendidos por amigos. Porque essas tempestades, elas nos provocam muitas sequelas. E elas nos fazem parar por um tempo para deixar de acreditar nas pessoas. Mas nós não podemos ceder a isso. Porque a vida tem que continuar. Irmãos, muito pior do que ver os raios cortarem os céus, dilacerarem as árvores, causando destruição, é sentir em certos momentos da nossa vida, dos momentos de tempestades, como se a nossa vida estivesse implodindo em um certo momento e explodindo em um outro, cortando o coração, dilacerando nossa alma, e nos tornando impotentes para muitas coisas na vida. E como é difícil quando você passa por esses momentos e você tem que levantar cedo, olhar no espelho, preparar-se para sair
E você precisa colocar um sorriso no rosto, porque você não pode ir às pessoas com cara de tempestade. Porque tem pessoas que vão aproveitar o cenário do seu rosto, os seus olhos caídos, suas pálpebras presadas, para dizer: onde está o seu Deus, que você tanto fala nele? E aí esse processo condenatório, ele nos aniquila quando as pessoas zombam da nossa fé. E se você já passou por alguma tempestade, e se está passando por uma, certamente você está entendendo o que eu estou dizendo, mas muito mais o que Deus está querendo dizer para você. Eu já passei por várias tempestades, mas eu estou aqui, contando para vocês a história. A minha mãe dizia: filho, quem dá, esquece, quem apanha, nunca esquece. Talvez minha esposa não lembre. Às vezes eu falo algumas coisas aqui, ela olha para mim assim e fecha o semblante, como quem diz: quando foi isso? Mas nós passamos algumas situações, quando nós tínhamos apenas Ravi como filho, os dois dentro de uma casa, agarrados um ao outro, desolados, a nossa condição financeira caída, acusados por toda sorte de injustiças. Orávamos no desejo de que aparecesse alguém batendo a nossa porta para nos trazer um refrigério. Mas, de fato, cada dia a nossa solidão só aumentava. Não aparecia ninguém nem para perguntar se estaríamos ainda vivos. Não sei se você já passou por isso. E vou te dizer uma coisa: pior do que as tempestades são as duras sequelas que elas nos deixam. Porque as tempestades nos acompanham dia e noite, noite e dia. Mas sempre que nós acordávamos, havia uma expectativa de que algo pudesse acontecer. E que aquele calor do deserto existencial, que só sinalizava sequidão na nossa vida e aos nossos olhos, pudesse trazer a noite com a sua friagem e um refrigério. Mas de fato e de verdade a noite chegava trazendo algum refrigério de pensamentos, mas o algoz que tirava o sono com os pensamentos dos problemas nos tirava o descanso. E numa daquelas noites eu percebi o ladrão querendo entrar em casa para roubar a vitrola que tínhamos, onde minha esposa ouvia as canções bíblicas. Graças a Deus que eu estava acordado. Mesmo assim, dávamos graças a Deus pelos dias e pelas noites. Porém, como famílias, continuávamos juntos, agarrados um no outro, sempre na expectativa de um novo dia. Agora, não permitindo em momento nenhum que a consciência de pecado tirasse de nós a consciência de justiça. E sempre o que vinha na minha mente e no meu coração é o que Davi dizia: eu fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mesmo diante de todas aquelas situações, nós não estávamos sozinhos. Nós estávamos passando por um momento. E eu lembrei nessa manhã dessa palavra de Pedro, que está na primeira carta dele, no capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo inteiro. E foi bom o Espírito Santo me lembrar desse versículo. Por quê? Porque nós pensamos que quando estamos numa situação assim, só somos nós. Há muitas pessoas. Agora também é bom lembrar que nós temos um adversário vencido.
que foi vencido na cruz do Calvário. Porém, ele continua nos tentando para nos matar, roubar e destruir. É bom lembrar também que nós temos um espírito recriado e que o poder criativo da fé nos nossos lábios é como uma metralhadora, e nós podemos nos levantar consciente daquilo que temos recebido de Deus e irmos em cima. Agora, o grande problema é a relação entre a nossa alma e a nossa mente. A nossa alma está sendo salva pela palavra, e com isso a nossa mente está sendo trabalhada para que mudemos os pensamentos. E muitas vezes é difícil, porque a voz da mente e a voz da alma são tão fortes. Por isso precisamos todos os dias atentar para a tão grande salvação que nos foi dada e ter essa consciência de que Deus não nos abandona na tempestade. E como pastor da igreja, irmãos, eu tenho acompanhado membros em seus momentos de alegria e euforia, e também membros em momentos de tristeza e decepções. E como tratar dessas situações se eu não tivesse passado pelas tempestades? Se eu não soubesse o que é ter e não ter, poder e não poder, sorrir e chorar. Se eu posso trazer um conselho hoje que pode aplacar as inúmeras situações que podem ser geridas pela sua mente, é porque eu já passei por elas. E há pessoas que passam essas situações, mas tem outras que estão passando em momentos de ascensão. Eu conheço muitas delas aqui. Elas acabaram de comprar a casa que sonhavam e do jeito que elas queriam, um carro sofisticado. Elas estão fazendo os melhores negócios, os filhos estão nas melhores escolas. E você que está passando pelo momento de aflição fica dizendo: mas Deus e eu? Mas talvez você não saiba que essas pessoas, elas tiveram também os seus momentos. E elas os venceram. E se você está passando momentos assim, você também vai vencer pelo poder criativo da fé que está em você. Vai chegar em momentos que você vai rir. O salmista disse: me foi bom ter passado pelas aflições que eu passei. E sabe, irmãos, tem uma coisa que nós não queremos, porque na verdade nós não fomos construídos para a escassez, para a aflição. Nós não fomos construídos para o sofrimento. Basta você olhar a criação. Quando Deus criou o homem, Ele só trouxe o homem quando tudo estava pronto, para que esse homem tivesse tudo. Então não é do nosso feitio sentirmos as situações da vida e ficarmos confortáveis, porque nós não nascemos para isso. Jesus ratifica isso quando Ele vem depois. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vocês a tenham em abundância. Isso prova que nós nascemos para viver no melhor que Deus tenha. Está escrito pelo profeta: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas é fato que por momentos nós passamos por situações que nós não gostaríamos de passar. E muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Como é ruim estar sozinho numa casa. Você entra e você sai, e às vezes você não tem com quem conversar. E eu te digo pelo Espírito que essa é a tua realidade hoje. Deitar e pensar. E às vezes até cantar a canção popular: como será o amanhã? Isso não é pecado. Você não deve cantá-la. Eu estou ilustrando. Mas como tudo passa, e até a uva passa, creia que Deus está provendo para você um tempo de refrigério.
o tempo do favor de Deus se estabelecendo na sua vida. O tempo do favor de Deus. Onde as sementes que forem plantadas na tua vida, elas vão florescer de uma maneira sobrenatural. E eu, como sou inteligente e sábio em Deus, não vou deixar de plantar uma semente na sua vida agora. E se você quer pegar da mesma unção, faça a mesma coisa nesse momento. Uma semente que vai frutificar. Deus não te abandona na tempestade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Diga para o seu vizinho: Deus não te abandona na tempestade. Aleluia. Existem pessoas que estão vivendo bem e isso é legítimo, irmãos. Se você está numa tempestade, não se preocupe. Deus está com você nela. Há um tempo atrás eu estive com uma família que os dois perderam seu emprego. Perderam casa, o seu carro foi tomado por falta de pagamento, seus filhos precisaram sair da escola privada e voltar para uma escola pública. É como se entre um dia e uma noite tudo tivesse desmoronado. Agora você pode imaginar a minha cabeça para aconselhar. Alguém acabou de sair do gabinete dizendo: pastor, graças a Deus, aquela palavra que o Senhor me trouxe mudou minha vida. E essa semana eu fechei negócios que eu precisaria trabalhar o ano inteiro, mas fechei num dia. Glória a Deus. Agradecemos a Deus orando, aquela pessoa sai, o próximo: ah, pastor, perdi as forças, não sei o que fazer, minha vida desmoronou. Então você, como pastor, sai de um aconselhamento onde alguém está no alto e entra um que está prestes a morrer. E isso dilacera meu coração. Mas eu digo para elas: continue firme. Você está falando com um homem que venceu tempestades. Todos os terremotos que eu passei, eu venci. Não por mim mesmo. Olhando para os exemplos bíblicos, atentando para o começo, e olhando as narrativas dos homens inspirados por Deus e pelo Espírito Santo, os acontecimentos que eles passaram. Quando você olha para a palavra, você vai ter uma consciência tremenda de que Deus não te desampara. Você conhece Jó? Queria te apresentar Jó nessa manhã. Em toda a Bíblia, alguém jamais teve um pedigree escrito por Deus acerca de um ser humano. A Bíblia diz que Deus considerava esse homem nota 10. Mas de repente, quando tudo estava indo muito bem, e ele estava em sua casa, alguém entrou e lhe deu a seguinte notícia: veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a elas. De repente deram sobre ele os sabuceus e levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. A nova. Falava este ainda, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus entre 3 bandos,
deram sobre os camelos, levaram e mataram os servos a fio da espada, só eu escapei para te trazer a nova. Também este falava quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande tempestade do lado do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a casa caiu sobre eles, morreram, só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, se lançou em terra e adorou. E em um momento de descontrole, algo invadiu sua mente. Em meio aos sofrimentos e angústias que ele estava passando, era avassalador na sua alma. Ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. A dor que ele sentia era tão grande que ele não discernia as palavras. E ele soltou mais uma. O Senhor Deus deu, o Senhor tomou. Mesmo assim, bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos percebem essa postura? Agora, o que mais me chama a atenção nesse texto é que, mesmo afundado nessas angústias, sua alma em crepúsculo, amortalhada, Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. E olha o que Deus disse sobre ele. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E você fica pensando, mas como é que Deus dá um pedigree de um homem desse, e de repente um currículo tão sóbrio, tão extraordinário, e esse homem passa pelo que ele passou? Você percebe que Jó perdeu todos os bens, sua família foi tocada, inclusive sua saúde, mas ele manteve firme o seu coração, mesmo diante de todas as palavras negativas que ele pode ouvir, sendo chamado de louco, aborrece esse teu Deus, o abomina e morre. Mesmo assim, uma pérola salta dos seus lábios quando ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, vestido do meu corpo, da minha pele e minha carne, verei a Deus. Ou seja, eu tenho esperança de que minha saúde seja recobrada. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. Ele fortalece o meu coração. Que tremenda convicção desse homem em momentos de dificuldade. E é essa palavra que eu quero deixar para você nessa manhã, irmãos. Não importam as circunstâncias que você esteja passando, nós não estamos vivendo dias fáceis. São dias difíceis. Mas vocês estão aqui, estão vivos, estão ouvindo essa palavra, estão se fortalecendo. Nós estamos construindo a nossa sede própria, num valor que não teríamos nenhuma condição de completá-la. E todos os dias vêm as tempestades, dizendo que nós não concluiremos. Mas eu te digo com toda certeza, eu sei em quem tenho crido. Amém. E nós concluiremos. Amém. Está ficando bonito lá. Se eu fosse você, passava por lá pelo menos para orar um pouco, agradecendo a Deus por aquilo que seus olhos vão ver. Bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia.
coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, no que eu havia dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Ele disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Você acredita que em lugar de vergonha Deus pode lhe dar dupla honra? Essas histórias, irmãos, se repetem todos os dias, não só nas nossas vidas, mas também na nossa irmandade espalhada no mundo inteiro. O que nós não podemos esquecer é que nós temos forças espirituais que nos foram dadas, para que pela palavra nós vençamos todas as situações que se levantem contra nós. O que eu não posso fazer é me esconder, me ilhar, como eu disse domingo. O alvo mais fácil de ser atingido é o alvo parado. Nós temos que estar em movimento sempre, em oração sempre, em comunhão sempre, buscando a Deus, porque eu tenho certeza que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Eu poderia descer mais uma vez dessa plataforma e observar algumas pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, mas eu não tenho inclinação do Espírito para fazer como fiz com aquela irmã. E eu não desci para expor a irmã, eu desci por uma decisão do Espírito, e assim eu a segui. Mas não quero fazer de mim mesmo apenas porque o meu senso profético de destino me vê fazer ou ver o invisível. Não. Porque mesmo vendo o invisível, eu posso usá-lo para o bem ou para o mal. Mas como vou prestar conta a Deus de tudo aquilo que eu fizer, eu preciso somente fazer aquilo que eu for direcionado a fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou narrar uma situação para você, para que você comece a pensar que nós estamos indo para o final e ficar tranquilo. A melhor coisa para o pregador é quando alguém diz: não, continue. Mas quando alguém diz: puxa, ele já teve 3 chances de parar e não parou, é difícil. Mas eu posso continuar por alguns minutos, amém? Os discípulos estão à deriva no barco. Jesus ficou em um certo lugar. Jesus era sábio. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, ele viu que passava no coração das pessoas o desejo de que ele fosse um grande libertador. Esse é o homem que nós precisamos, que vai alimentar a fome de todos. Ele pode transformar uns pãezinhos numa multidão de pães e peixes numa multidão de peixes. Talvez não precisemos nem pescar mais, apenas falando com ele, ele faz essa distribuição maravilhosa. Quem sabe nós podemos levantar ele como rei. E Jesus sabia que não era aquilo o propósito do reino. E ele mandou que os discípulos fossem na frente, ele ficou para orar, para não deixar seu coração se inclinar para certas situações ou coisas que estavam acontecendo. Os discípulos vão e de repente eles estão lá no mar, à deriva. Mas o mestre está vendo de longe, porque o seu senso profético de destino muitas vezes era como se ele tivesse um binóculo. Ele podia ver a quilômetros de distância coisas que estavam acontecendo. Ei, você pode pensar que Deus está lá no céu. Bom, se ele estiver lá na sua concepção religiosa, eu te digo que ele está vendo você aqui. Agora, na sua concepção de uma pessoa recriada em Cristo Jesus, sabendo que você é o templo do Espírito e que Ele está dentro de você, Ele está bem pertinho na situação que você está passando. Jesus estava vendo os discípulos e Ele foi ao encontro. E ali acontece um grande teste. Eles ficaram assombrados pensando que era um fantasma, porque havia uma névoa. Às vezes nós estamos com tanto medo das situações que estamos vivendo por causa da névoa, das situações, que Deus está tão presente e a gente pensa que Ele está muito longe. E lá vem Jesus sobre as águas andando como se estivesse andando numa plataforma sólida.
E eles gritam: é um fantasma, todos se assombram. Mas Pedro, ele era o presidente do sindicato dos discípulos, ele sempre se apresentava. Disse: mestre, se é você, me mande ir ter as águas e eu vou. O Senhor disse: venha. Eu vou conjecturar algumas coisas, suposições, mas são coisas que o ser humano pode pensar. Jesus tinha 12 homens que andavam com eles. Eles estavam sendo trabalhados de coração ainda, e talvez possa ter acontecido isso. Pedro levanta-se do barco, pisa na água, e André, aquele discípulo sempre desconfiado, diz: Pedro, para de ser tolo, volta. Porque às vezes nós temos pessoas que elas estão vendo que nós precisamos dar um passo de fé, e nós queremos dar, e quando você diz: não faça isso, não vai dar certo, não é assim que funciona. E elas nos inibem de dar o passo que vai abrir as portas que nós precisamos. Talvez André tenha dito isso, mas talvez tivesse alguém mais crente no meio deles, no caso Tomé, que talvez tenha sobejado muito baixo: ó, Pedro quer aparecer. Mas eu acredito que se levantou alguém mais crente naquele meio, alguém que sabia o preço de tudo e o valor de nada, e disse: Pedro, quanto você está ganhando para ir nessas águas? Era Judas. E quem sabe todos gritaram: volte, louco, volte, 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 come back, come back. Mas Pedro não se deixou levar pelas palavras, pelas conjecturações, e ele foi. Ele foi por uma palavra. E eu quero que nessa manhã você se levante por dentro, baseado nessa palavra. Deus não te abandona na tempestade. Por mais que você veja a escuridão, por mais que sua mente e seus pensamentos lhe mostrem tudo o contrário, Ele ainda está no controle da sua vida. Ele ainda é o seu Deus. Ele ainda pode te ajudar a resolver todas e qualquer situação. Basta simplesmente que você creia no impossível e você fará coisas incríveis. Ou creia nas coisas incríveis que você fará acontecer o impossível. Agora, a Bíblia diz que, por um momento, Pedro tirou o seu olhar do mestre e ele começou a afundar. E essa palavra que Pedro começou a afundar me preocupou, porque eu sei que Pedro sabia nadar. A Bíblia poderia ter dito que Pedro começou a nadar voltando. Não, a Bíblia diz que Pedro afundou. A sua mente, sua alma ficou tão congestionada de ver aquele grande oceano, aquela névoa da noite, o movimento das águas e o vento ensurdecedor, que ele perdeu o foco de quem ele devia olhar. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. Eu posso te mostrar pelo menos um versículo bíblico que diz que um dia Pedro nadou 400 metros. Como posso te mostrar um versículo bíblico que diz que João corria mais que Pedro. Tudo isso está na Bíblia. Mas são palavras e textos que nós muitas vezes não atentamos para eles. Pedro afunda, mas Jesus não abandona na tempestade. E ele pegou na mão de Pedro, e ele levantou a mão de Pedro. E agora Pedro está novamente no lugar que devia estar. E todos ficaram felizes, porque aquele momento passou. É exatamente o que vai acontecer comigo e com você, quando nós entendermos que Deus não nos abandona na tempestade. Diga: Deus é bom em todo tempo. É por isso que nós temos que acreditar até o fim. Se você encontrar alguém que está quase morrendo, não ajude a matar. Use as palavras criativas da fé para levantá-las. Cuidado quando você descarta pessoas.
Jesus nos ensina algo extraordinário. Mateus 12, 20, eu estou terminando. Ele diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que se faça vencer o juízo. O que significa isso? Eu vou te explicar. Os pastores, eles velavam por suas ovelhas dia e noite. É por isso que o pastor tem que orar, porque ele está velando pelas ovelhas. A minha esposa não é pastora, mas ela ora pelas ovelhas todos os dias. E os pastores, como a noite é mais comprida do que o dia, você entende isso que eu estou dizendo? Eles pegavam aqueles bambus mais finos, que a Bíblia chama de caniço, eles faziam furos, e eles pegavam esses caniços e tocavam algumas canções, para passar a noite vigiando suas ovelhas. Mas às vezes o caniço era tão fino, que quando eles apertavam para tocar, alguns deles quebravam. Eles jogavam fora, esmagava. Jesus aproveitou essa cena para ensinar algo. Aqueles caniços tocavam, e mesmo quebrado, talvez dentro deles ainda tivesse uma nota musical, mas eles foram lançados fora. Talvez a pessoa que você pense que não serve mais, ela ainda tem uma canção dentro dela. Então não descarte as pessoas, pois elas estarem passando por situações difíceis. Enquanto o pavio estiver fumegando, pode ser que o sopro volte a fazer ter luz novamente. E se você o apagar, você poderá estar matando uma luz que podia surgir para iluminar muitas pessoas. Quantas lições preciosas Jesus pôde obter dos fatos que ele viveu. Esse é um deles e é o mais precioso que eu acho. Não esmague a cana quebrada, nem o pavio que fumega. Eles ainda servirão para alguma coisa. Mas a minha mãe não só me disse: filho, não deixe a tempestade dizer para você que Deus não está presente. Ela me disse algo a mais. Sabe por quê? Ela disse: Deus também disse: eu estou contigo por onde quer que fores, não te deixarei e nem te abandonarei. Essas palavras da minha mãe me deixam todos os dias encantados com aquela sabedoria que ela tinha. Mas eu quero terminar essa ministração trazendo para você algo. Você pode até pensar: puxa, pastor, a gente veio aqui nessa manhã, o senhor podia ter dado uma mensagem mais alegre. É fato. Mas não seria aquilo que Deus queria que eu falasse para você. O que Deus quer que eu fale para você nessa manhã é que Deus não te abandona em meio às tempestades. Porque pode ser que você esteja passando, ou pode ser que você vá passar, e Deus já está se antecipando. Afinal de contas, nós profetizamos aqui nessa mesma plataforma que nós estamos vivendo um tempo de antecipações. Então Deus antecipa coisas para que nós não sejamos pegos de surpresa. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom em todo o tempo.
Para isso, irmãos, nós precisamos nos tornar bem humildes diante de Deus, para entendermos as situações que são possíveis de ser vividas no nosso cotidiano. Uma certa vez uma pessoa me lembrou, uma pessoa que me conhece bem, ela me lembrou de todas as tempestades que eu passei. E eu perguntei a ela: por que você está me lembrando dessas coisas? Eles, sabe por quê, pastor? Para te lembrar que tu és um vencedor, que tu passaste por todas elas e tu venceste. Não é bom isso? Agora, se você pensar e me perguntar: pastor, o senhor se orgulha disso? Eu vou dizer não. Eu não me orgulho disso, porque eu sei que se não fosse Ele, eu nem estaria aqui mais. Eu só estou aqui contando essa história para vocês porque Ele me deu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim. Eu estou rouco, a minha voz está cansada, e eu gostaria de cantar essa canção. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão, você pode cantar mais uma vez? Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu estava longe dos caminhos dos céus, eu era desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas. Porque eu disse a vocês que eu não me orgulho das vitórias que eu já tive e da vida que eu tenho hoje. Vou te dizer por quê. Dependendo da forma como você gerencia sua mente e sua alma, você pode subir ou você pode descer. E eu me lembro que um dia li na Bíblia Paulo se desconstruindo de todo o pedigree que ele tinha, para dizer uma só frase: tudo isso eu deixei para ser encontrado nele. A coisa mais forte é ser encontrado nele. E eu vou te contar um fato que eu nunca falei sobre ele. Na minha ordenação, ainda que invisivelmente, a minha mente projetou algo. Foi muito interessante. Eu estava sendo ordenado ao ministério e eu me via recebendo um anel no dedo. Eu via o ofício escrito na minha euforia. E eu ostentava um título na minha alma.
A minha alma criou esse cenário para mim. E naquele momento eu fiquei orgulhoso. Pouco tempo depois, eu descobri que, não obstante a tudo isso, eu era o mesmo. O meu barco era frágil, tão frágil como antes. E a joia que eu comecei a ostentar como joia, não era a mesma que estava na coroa do céu. Então ficou fácil perceber que a vaidade e o orgulho estavam tentando me assediar. E se eu não limitasse aquilo, eu poderia estar no chão hoje. É por isso que quando Jesus veio à terra, irmãos, a única coisa que ele levou a sério, de todas as coisas que ele viu, viveu, foi a salvação da alma dos homens. Ele mesmo disse: que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E nessa manhã eu quero fazer uma pergunta, principalmente a você que nos visita. Se é difícil passar tempestades com Jesus no barco, imagine você passar uma tempestade sem Ele. E nessa manhã eu quero te fazer um convite a você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você não sabe em qual momento da sua vida uma tempestade pode te assolar. Então é melhor que você faça um seguro antes que a tempestade chegue. E eu quero te convidar, com muito carinho, com muito amor, se você ainda não fez uma entrega de sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que você possa fazer nessa manhã, com alegria, para que você possa ser preservado. Porque fica fácil quando situações difíceis nos chegam e a gente ainda tem um fôlego para sair dela. E quando são aquelas que nós não temos nem tempo de pensar, é aí que nós precisamos dele, porque ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, e só ele perfeitamente é quem desembaraça o nosso caminho. Então, se você está aqui, precisa e quer deixar Jesus entrar na sua vida nessa manhã, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que a vida de Deus penetre o seu coração, de tal forma que você possa ser fortalecido pela força do seu poder e poder vencer todas as situações difíceis que venham a acontecer. Eu estou te aguardando, se você desejar. Quero orar por você. Se há alguém, eu estou te dando essa oportunidade agora de vir a Jesus, ter um encontro com Ele e ser transformado por Ele. É um passo de fé simplesmente, mas é preciso coragem também, principalmente diante de pessoas. Mas se você quer, venha. Eu estou te esperando. Não vou insistir muito, porque o que eu estou te oferecendo é tão precioso. É tão precioso que a Bíblia diz que quando o pecador se entrega a Jesus, há uma festa no céu. Um homem na terra se arrepende e no céu há uma festa.
a minha parte está feita, a outra parte é a sua, e a terceira é a de Deus. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Para os que já são filhos, eu tenho algo para dizer antes de terminar. Lendo a minha Bíblia, eu descobri e isso é bem forte. E são tantos textos que eu não vou ler todos. Mas a Bíblia diz, para você que é filho, e que passa por tempestades também. Em Efésios capítulo 1:4 diz que Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então você foi escolhido, diga eu fui escolhido. Em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 9, diz que Ele nos chamou com uma santa vocação. Então você pode dizer, eu fui chamado. Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17, Ele diz que Ele nos fez novo. Então você pode dizer, eu sou nova criação. Em Colossenses 2,14 a Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra mim e com você foi rasgado. Isso quer dizer que todos os nossos pecados foram perdoados. Diga, eu estou livre. Em Gálatas 3,13 diz que Ele nos livrou da maldição da lei. Então você pode dizer, eu sou livre nele. Em 2 Pedro capítulo 2 versículo 24 diz que pelas suas pisaduras nós somos curados e sarados. Então você pode dizer assim, eu sou sarado e curado em nome de Jesus. E em Gálatas 3,9 a Bíblia diz que Ele nos fez vencedores. Em Apocalipse 12:11 diz que nós vencemos por causa do sangue. Diga, eu clamo o sangue que me faz vencedor. E por final a Bíblia diz em Efésios 6:10 que Ele nos fortalece com a armadura da fé. Então diga, eu sou fortalecido todos os dias. Em Romanos capítulo 8 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga, eu não tenho nenhuma condenação sobre mim. Diga, eu estou livre. Eu sou filho. Eu sou herdeiro. E posso caminhar em vitória. Em nome de Jesus. Amém. Para poupar um pouco minha voz, eu vou pedir para que o pastor Felipe ore, encerrando esse momento. Amém, vamos orar. Enquanto o pastor estava ministrando, ele deu uma chave aqui durante essa ministração, quando ele diz que Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona durante a tempestade, mas nós podemos o abandonar durante a tempestade. E a chave que eu quero compartilhar com vocês, que o pastor compartilhou durante a ministração, é que na adoração, em meio à tempestade, é uma das formas de nós mantermos a nossa batalha, o bom combate da fé, mesmo durante todas essas dificuldades que temos durante a tempestade, mediante a vitória que nós já temos em Cristo Jesus. Meus irmãos, o que os nossos lábios confessarem, os nossos olhos irão ver. Enquanto houver fogo, incenso irá subir, a adoração chegará ao nosso Pai. Então nós somos a verdadeira oferta diante do altar. Então eu quero entrar nesse momento de oração nessa manhã, entregando a nossa vida numa verdadeira adoração a Deus, porque enquanto houver fogo, haverá incenso no altar, e o Senhor irá se agradar da nossa adoração, e a nossa adoração vai subir como um aroma suave e agradável diante de Deus. Então eu gostaria que você levantasse as suas mãos, e nós entrássemos realmente num ambiente de adoração a Deus, adoração a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus que era, a esse Deus que é, e a esse Deus que há de vir. Meus irmãos, a palavra diz que se a nossa esperança estiver apenas em coisas mundanas, em coisas terrenas, nós seríamos dos mais miseráveis, porque a nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está em cavalos, a nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso,
que é o nosso sustento, que é a nossa força e que é a nossa fortaleza. A adoração vai subir, porque enquanto houver fogo, vai haver incenso, e o Senhor vai se agradar da nossa adoração. Então comece a declarar palavras de amor a Ele, comece a declarar que você o ama, independentemente das circunstâncias, que você o ama independentemente das tempestades. Senhor, nós estamos aqui como um povo que te ama, como um povo que te adora, como um povo que é fiel a ti, Senhor. Fiel não por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. Nós queremos declarar toda a honra, nós queremos declarar toda a glória, e nós queremos declarar todo o louvor. Senhor, nós nos apresentamos diante de ti nesta manhã, como um sacrifício vivo, diante do teu altar, Senhor. Nós clamamos, Pai, pelo sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro que nos lavou, que nos purificou e que nos santificou de todo o mal e de todo o pecado. E nós pedimos, Pai, que o Senhor venha sobre nós com a tua poderosa glória, Pai, que toda a terra seja cheia da tua glória. Nós declaramos: toda a terra seja cheia da tua glória, e nós que somos teus filhos e filhas, agentes do teu reino, que carregamos o teu Espírito, Senhor, possamos realmente manifestar a glória, aonde nós formos, possamos manifestar a glória aonde nós formos, em nome de Jesus, Pai, porque nós temos a nossa confiança em Ti, e Pai, nós não iremos desistir, nós não iremos Te abandonar, porque nós sabemos que o Senhor nunca nos abandona, e nós também não iremos Te abandonar, Pai, porque nós cremos e declaramos que o Senhor é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. Nós cremos na tua palavra e nós declaramos que ela irá se cumprir, Senhor. Ela irá se cumprir em nome de Jesus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, sobre as águas tu também és. Entregue sua adoração a Deus. Entregue a sua verdadeira adoração ao Senhor. Não olhe para a tempestade, não olhe para os problemas. Entregue sua adoração ao Senhor. Entregue diante dele, independentemente das ondas, independentemente dos ventos. Entregue sua adoração a Ele. Entregue a sua verdadeira adoração a Ele. Enquanto houver fogo, haverá incenso no altar. Sobre as águas tu também és. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, aleluia. Ei. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Se você se vê assim, em meio a uma tempestade, saiba que esse barco não afundou. Esse barco é você. Não importa a altura das ondas, Deus não te abandona no meio da tempestade. Você pode levantar suas mãos e agradecer a Deus por todos os livramentos que tem vindo sobre a sua vida, coisas que você viu, coisas que você nem viu, coisas que você sabe, coisas que você não sabe, mas você tem sido preservado por Ele, tem sido guardado por Ele, e não são as ondas altas, não são os ventos que vão te derrubar. Ei, seja bem-vindo, você é um sobrevivente das tempestades, assim como eu. Você está em vitória,
pois a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode sentar.